Paz do Senhor, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Jefferson. Hoje eu estou trazendo a lição de número 2, que tem por título Adão e Eva, querendo ser como Deus. O texto principal está em Gênesis 3:5, que fala da seguinte maneira: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sem perca de tempo, vamos para o texto bíblico, que está em Gênesis 3. Porém, dessa vez começaremos a ler do 1 até o 11. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, e ele comeu ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passava no jardim, pela variação do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Introdução. O tema tentação é apresentado nas Sagradas Escrituras em diversos momentos e com diferentes pessoas. E mesmo o primeiro casal, criado em um estado de perfeição, escapou de ser tentado e de ceder à tentação. Os resultados advindos dessa decisão foram nefastos para o homem e para a natureza, e perduram até nossos dias. Assim como o primeiro casal, estamos sujeitos à tentação. Nós podemos escolher entre pecar contra Deus ou sermos fiéis a Ele, desejar ser como Deus e ficar livre da consequência dessa escolha foi a chave usada por Satanás para tentar Adão e Eva, e eles deixaram levar por esse desejo. Tópico de número 1. Uma orientação dada pelo próprio Criador. A palavra de Deus nos mostra que antes do Eterno criar o primeiro casal, o mundo tinha forma e os animais já existiam. Gênesis 1:14-23. Deus não apenas trouxe ordem ao caos existente, mas também preparou um local devidamente adequado para que o homem e a mulher pudessem viver sem padecer qualquer necessidade. O homem não foi criado no jardim, mas foi ali colocado por Deus, não apenas para cuidar dele, mas também para guardá-lo. Gênesis 2:15. E Adão estava cercado de animais e desfrutava da companhia de Deus. Mas o próprio Senhor afirmou: não é bom que o homem esteja só.
Gênesis 2:18. Então o Senhor da costela do homem formou aquela que seria sua ajudadora, a sua outra metade. Gênesis 2:18. Esta verdade bíblica nos mostra que há uma forte ligação afetiva e emocional entre o homem e a mulher. Essa ligação afetiva foi planejada por Deus para o casal, por isso Satanás sempre vai tentar destruí-la com suas muitas propostas enganosas. As Escrituras nos mostram que desde o princípio Deus preparou o melhor para a humanidade. Assim como o primeiro casal ali no Éden, o Senhor deseja que tenhamos provisão, proteção e a presença dele. A única restrição que Deus determinou ao casal foi não comer do fruto que procedia da árvore que ele chamou de árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 2:16 e 17. Não nos é dito no livro de Gênesis o formato, a aparência ou o tamanho desse fruto, nem dessa árvore, mas entendemos que o primeiro casal sabia onde ela estava e como era a sua aparência e fruto. Deus foi bem enfático ao afirmar que o homem jamais poderia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Adão e Eva entenderam as orientações que o Eterno lhes dera. Deus não criou robôs programados para obedecerem incondicionalmente a qualquer ordem, sem poderem refletir no que iriam fazer ou deixar de fazer, e nas consequências de suas ações. Adão e Eva tinham autonomia para obedecerem a Deus ou rebelar-se contra ele. Tópico de número 2. Serás como Deus. Um dos maiores problemas no tocante à tentação é o fato de que ela não apenas serve de isca para o pecado, mas coloca em xeque o que pensamos a respeito de Deus. Muitas vezes, diante de uma necessidade, a dúvida aparece e pensamentos, Deus realmente vai suprir minhas necessidades? Ou, diante de uma situação perigosa, questionamos: Senhor, vai mesmo me livrar e proteger? A palavra de Deus afirma que Satanás se aproximou de forma sorrateira da mulher e começou a conversar com ela por meio da serpente. Esse animal certamente já era conhecido do primeiro casal e por isso não deve ter despertado espanto quando se aproximou e iniciou a conversa. A dúvida semeada pela serpente na mente e no coração de Adão e Eva foi a respeito do que Deus havia falado. E assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim, a mulher respondeu que, exceto uma, as demais árvores lhes eram permitidas. Gênesis 3:2. Contudo, a serpente continuou falando de modo astuto e afirmou ao casal: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. As palavras do diabo foram direto ao coração de Eva. Era como se Deus não quisesse abençoar o primeiro casal com uma sabedoria especial e mais ainda com a possibilidade de eles serem como o próprio Criador. O inimigo semeou no coração de Eva o mesmo sentimento pelo qual foi expulso do céu. Isaías 14:14. Da mesma forma que ocorreu a queda do ser que fora criado para glorificar a Deus, caíram também o homem e a mulher. A serpente fez Eva acreditar na possibilidade de obter um conhecimento extraordinário, sem esforço algum. Saber mais do que era preciso, no caso do primeiro casal, não estava atrelado a possuir um conhecimento diferenciado para a vida, e sim ao ato de desobedecer ao que Deus havia determinado.
Não é pecado buscar conhecimento. A palavra de Deus nos convida a buscar a sabedoria e o conhecimento. Provérbios 4:7. Entretanto, ela nos adverte a que não nos apoiemos somente em nossa própria experiência, mas que aprendamos a confiar no Senhor. Provérbios 3:5. Deus tem prazer em partilhar conosco os seus segredos, mas há coisas que não nos é reservado saber. Satanás, ao tentar Eva, diz que ela e o marido seriam como Deus. Mas em que aspecto? Na glória que Deus manifestava ou no seu poder criador? Em nenhum dos atributos de Deus. Satanás ofereceu a eles a promessa falsa de saber a diferença entre o bem e o mal. O que eles receberiam foi justamente o que Deus disse que aconteceria caso fossem desobedientes: a morte. O pai da mentira iniciava assim o seu projeto para destruir a obra-prima de Deus. O que derrubou o primeiro casal não foi a busca do conhecimento, e sim a desobediência a Deus, que já havia ordenado acerca de suas ações em relação ao fruto. Tópico de número 3. O custo da desobediência. A primeira ação de Adão e Eva, depois de desobedecerem a Deus, foi tentar se esconder da presença dele. Gênesis 3:8. Em sua onisciência, o Senhor já sabia do ocorrido. No entanto, ele não perguntou a Adão: por que você pecou? O Criador perguntou: onde estás? Deus sabia onde eles estavam, mas desejava dar ao casal a oportunidade para que entendesse o que fizeram. O onde estás representa uma posição de afastamento da presença de Deus. O Senhor não chamou Eva, mas chamou Adão, pois ele era responsável pelo jardim, por sua esposa, e, juntamente com ela, por desobedecer às orientações que havia recebido de Deus. Com a desobediência por parte do casal, também veio o primeiro desentendimento entre eles. Adão, questionado por Deus por sua desobediência, aponta para sua esposa como fonte que o induziu ao erro. Gênesis 3:12. É curioso como ele tentou transferir a culpa do seu erro para outra pessoa, sendo que ele mesmo não se opôs à proposta de desobedecer a Deus. Não raro temos a tendência de buscar um culpado para nossa própria torpeza. Acabamos surpreendidos pelo confronto de nossa consciência e da voz de Deus. E a primeira coisa que fazemos é arrumar uma pessoa ou uma situação para justificar nossa falha. Por sua vez, Eva, questionada também por Deus, aponta para a serpente como a raiz da sua desobediência. Tanto Eva quanto Adão não entenderam que eram responsáveis por suas atitudes e que, por mais que fossem incentivados por elementos externos a pecarem, eles eram culpados por escolher e colher os resultados de suas ações. Adão e Eva se esqueceram dos momentos com Deus, das riquezas do jardim, do convívio e das conversas ao fim do dia. Ao dar ouvidos a Satanás, se posicionaram em contrariedade ao que conheciam do próprio Deus, mesmo que de forma inconsciente. O que o inimigo não disse foi o preço que o casal pagaria pela desobediência: o falecimento. Satanás conseguiu, em poucas palavras, perverter o coração do primeiro casal, toda a orientação que Deus dera. Isso nos mostra que temos a inclinação de questionar o que Deus disse, e uma vez questionando, crer que é possível ultrapassar os limites por Ele
propostos, sem vê-la na frente as consequências. Muitas vezes, não apenas questionamos o que foi falado por Deus, mas também desprezamos o que Ele delimitou como consequências para os nossos atos. A busca pelo conhecimento jamais será vista como um mal. O que Satanás ofereceu a Adão e Eva foi um pseudo-conhecimento. Obedecer a Deus é uma escolha nossa e é sempre a melhor decisão. Conclusão: o primeiro casal passou pela primeira tentação e não conseguiu subsistir, porque preferiu dar mais valor ao que Satanás disse do que ao que Deus havia ordenado. Eles não somente descreram do que o Senhor havia dito, mas também creram que poderiam ser semelhantes a Deus e não morreriam. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição de número 2. Espero que vocês tenham gostado, que ela tenha ficado bem clara. Se você chegou até o final desse vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo e comente também se tiver algo a falar, pois ajuda na relevância do vídeo. Meus irmãos, é isso. Espero de verdade que Deus vos abençoe e até a próxima lição.